Ah, Então, o primeiro slide que eu preparei para vocês é sobre o começo de tudo, que é a contratação, tá? É, durante a contratação, eu sempre falo que é um momento onde o empregado, né, ele está no momento que ele aceita qualquer coisa, né? Quando ele quer trabalhar, ele aceita qualquer coisa. E é ali que você tem que estabelecer muito bem todas as normas, os critérios, para que lá na frente você não venha ter algum, né, problema futuro, né, com uma reclamatória ou com um mal entendido. Então, ali é importantíssimo no contrato você deixar as coisas muito claras, né? Então, ali, o que que é importante? Primeira coisa, guardar documentos com relação à oportunidade da vaga e da prestação de serviço. Então, o que que você ofertou, né? O que que foi ofertado ali, o que que a pessoa aceitou e acabou encaminhando um currículo. Então, ali já diz assim, não, foi isso que ele desejou, foi isso que eu ofereci e ele aceitou. Isso é muito importante, tá? Outra coisa que é muito importante, Lúcia, se você puder passar para o próximo só, é receber a proposta de prestação de serviços dos PJs, né? Então, tem uma diferença muito grande entre contratar um CLT e contratar um PJ. Por quê? Porque o CLT, realmente, você pode divulgar como uma vaga, né? Agora, o PJ, você não pode divulgar como vaga, porque não é um contrato de trabalho, tá? O que que você pode fazer? Você pode divulgar como uma oferta de parceria de negócios, parceria de serviços, mas jamais escrever vaga para PJ, tá? E nesse caso, os prestadores de serviços, eles têm que mandar uma proposta em nome da empresa deles para vocês, tá? Isso faz toda a diferença na hora de caracterizar uma contratação de serviço, certo? Outra coisa que é muito importante, que as pessoas pedem currículo, mas confiam totalmente em tudo que está escrito ali. Gente, é impressionante que as pessoas aumentam, né, o que as pessoas exageram em currículo. E, além disso, não é só isso. As pessoas, é impressionante, eu não vejo RHs ligando para as empresas, perguntando sobre aquele profissional, né? Eles acreditam piamente em tudo que está ali. E, claro, muitas vezes as empresas elas não perguntam, né? A empresa não quer se manifestar contrariamente ao profissional, que é normal, porque a gente sabe uma questão de retaliação, de dano moral. Mas existe uma pergunta, gente, que é a pergunta-chave, que vocês podem fazer e não teria nenhum problema se a empresa que foi perguntada responda claramente e objetivamente. A pergunta é: você contrataria novamente? Tipo, olha, a única pergunta que eu quero te fazer é: você contrataria novamente ou não? Ali você já tem uma boa indicação de se esse profissional é bom, ou se ele deu problema, ou se ele deu dor de cabeça para a empresa, tá? Então, é uma pergunta que eu sempre oriento os meus clientes a fazer. Outra coisa que eu acho super importante, e eu faço no meu escritório, e assim, isso mudou muito, assim, o nível de, mesmo, de contratações que eu tive, é o DISC. Né? O DISC é uma ferramenta comportamental, porque muitas vezes, gente, não adianta a pessoa ter um currículo maravilhoso, mas ter um comportamento tenebroso, que eu falo, né? Então, o DISC, ele vai te dizer quais são os formatos comportamentais dessa pessoa. Se essa pessoa é mais a nível de processamento de dados, se ela é mais do nível de cuidar mesmo com as regras, com as normas, ou se ela é mais impetuosa, se ela é mais inovadora. Então, muitas vezes, para a vaga que você busca, né, ela tem que ter um comportamento diferente. Né? E comportamento a gente não vê no currículo, a gente não consegue descobrir numa entrevista. Então, essas ferramentas eu acho que são fundamentais para a gente não ter um trabalho gigante de contratação e depois de demissão, né? Que a gente sabe que gera um estresse enorme. Outra coisa que eu acho super importante quando o funcionário começar, quando você realmente resolver contratar, é que ele assine todas as normas de ética e conduta da empresa. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque ali ele vai se comprometer a cumprir tudo que é norma interna da empresa.
né? Então, assim, ele não pode se adaptar, não é a empresa que se adapta ao funcionário, é o funcionário que tem que se adaptar às normas da empresa. Então, é super importante que vocês também tenham um código de ética muito bem feito, normas de conduta muito bem elaboradas, porque isso vai dar um suporte no eventual trabalhista também, tá? Outra coisa, vocês podem levantar se essa pessoa propôs reclamatórias antigas, tá? Isso é uma dica que eu sempre dou, falo assim, mas a pessoa que tem uma reclamatória, ela é mau caráter? Muitas vezes não, pode ter acontecido mesmo dela ter sido prejudicada. Mas você descobre que essa pessoa teve zilhões de reclamatórios, gente, dificilmente ela vai ser um mau caráter, né? Ali também você consegue descobrir se essa pessoa não veio pedir um acidente de trabalho, uma doença do trabalho, que a pessoa está entrando na tua empresa, né? Então, como que você faz isso? É super simples, gente. Você joga no Google o nome inteiro da pessoa e a palavra TRT. O que é TRT? Tribunal Regional do Trabalho. Por quê? Porque todas as publicações trabalhistas aparecem no TRT. Tá? Então, você joga no Google o nome completo da pessoa e TRT, você descobre se essa pessoa tem reclamatório trabalhista. Outra coisa, gente, é com relação ao seguro da empresa de segurança e medicina do trabalho. O que é isso? Se vocês têm hoje uma empresa que faz os ASOS para vocês, né, que são os atestados ocupacional, ou admissional, ou demissional, é muito importante que essa empresa tenha um seguro. Por quê? Porque essa empresa, a gente vai declarar que essa pessoa está apta a trabalhar com você. Isso significa o quê? Que ela tem perfeita saúde, tá? E quando você tem esse documento, ele pode ser uma bomba para você. Por quê? Porque a pessoa pode não ter perfeita saúde e você contratar uma pessoa que daqui a um mês vai te dar problema, dizendo que está doente, e tudo isso. Então, o que acontece? É muito importante que essa empresa tenha um seguro, porque se ela falar besteira, se ela te der um documento totalmente equivocado, essa pessoa está com problema e você está colocando dentro da tua empresa uma pessoa já doente, que deveria estar, na verdade, afastada pelo INSS, né? Quem tem que se responsabilizar é a pessoa que avaliou errado. E a gente sabe que essas empresas, gente, é um absurdo, né? Essas empresas não fazem exame nenhum, essas empresas olham para a tua cara e falam, não, você está bem, e dão o atestado de que está bem, e a pessoa começa a trabalhar, né, como se estivesse totalmente sem nenhum problema de saúde, e isso é muito complicado. Então, vocês têm uma empresa dessa que faz esse trabalho para vocês, obriguem que essa empresa tenha um seguro, porque se elas fizeram besteira, você consegue ter o ressarcimento do seu prejuízo, tá? Outra coisa é o vale transporte. Pode parecer uma besteira, gente, mas quando a pessoa declara que precisa do vale transporte, ela de fato tem que precisar. Inclusive, gente, a pessoa que usa o vale, que recebe vale e não usa, pode ser demitida por justa causa quando ela declara que precisa do vale, tá? Por quê? Porque, na verdade, ela está, entre aspas, furtando a empresa, porque ela está dizendo que precisa do vale e não precisa, né? Inclusive, caso aconteça de você levantar isso, que você consegue levantar naqueles sites, né, de transporte público, você pode, inclusive, descontar dela os vales não utilizados. Isso dá uma diferença absurda, dependendo do número de funcionários que você tenha no final do mês. Outra coisa, eu já vi muito funcionário idoso que não paga vale transporte, que tem transporte gratuito, recebendo VT. Então, assim, a pessoa que tem mais de 60 anos não tem direito a receber VT. Por quê? Porque ela não paga, tá? Então, assim, deem uma olhada nisso, que isso faz uma diferença. Outra coisa na contratação, e daí durante todo o contrato de trabalho, cuidado com o WhatsApp, com o e-mail, porque assim, se você está fazendo alguma coisa fora da regra, por exemplo, essa pessoa deveria receber hora extra e ela não bate hora extra, e você manda um e-mail 8h30 da noite para essa pessoa. Gente, toma cuidado. Faz um aviso ali, agenda para esse e-mail chegar no dia seguinte para essa pessoa. Não manda o WhatsApp para a pessoa 10 horas da noite. Se contenha, porque assim, isso dá um problema sério numa justiça do trabalho. Às vezes, por causa de um e-mail,
o reclamante já fala, olha aqui, ó, ele mandava e-mail para mim 10 horas da noite, eu respondia. Então, assim, tomem todo cuidado com isso. E vire regra isso no código de ética e conduta também de vocês, tá? Que é para evitar qualquer trabalho fora do horário de expediente, tá? Lu, pode passar. Cláusula, gente. Bom, primeira cláusula que é impressionante que não existia, né, e que agora eu sugiro que coloque nos contratos, é com relação a home office, né? Essa pessoa vai ter direito ao home office, vai ter obrigação do híbrido, a empresa vai ter direito de voltar ao presencial assim que ela quiser, a todo tempo. O que eu sugiro para vocês? Que no contrato fique estabelecido que ela pode fazer home office, mas isso fica a critério da empresa sempre. Porque no momento que você precisar do seu funcionário e ele não quiser voltar, e você realmente precisar dele ali, você pode dispensar, inclusive por justa causa, por ele não estar indo trabalhar presencialmente. Então, essa é a minha sugestão. Outra coisa, trabalho no Brasil. Quando que a gente imaginar que a gente tem um funcionário home office e que ele quer morar no exterior? Eu já tive casos lá no escritório assim. Não, mas a moça está trabalhando de home office já faz meses, e ela quer morar em Portugal, e ela vai trabalhar em home office em Portugal. Gente, mas tem toda uma questão por trás disso. Por exemplo, o INSS, se acontece um problema com ela, como é que fica? Né? Então, tem muitas questões que é importante colocar. Eu sugiro que coloque que é proibido o trabalho no exterior, home office no exterior, porque tem toda essa questão de seguro social, né, de acidente de trabalho, de médico, e isso tudo, né, gera um problema sério. Por exemplo, como é que a pessoa vai acessar o teu TI? Como é que ela vai, né, se der um problema na máquina dela? Então, é muito complicado. Então, eu entendo que o melhor mesmo é negar, né, tá muito claro no contrato já, essa impossibilidade do home office no exterior. Outra coisa, que tenha no contrato as regras que podem levar à demissão por justa causa, tá? Então, a primeira delas, a primeiríssima delas, tá? Seria a questão do descumprimento do Código de Ética e Conduta, né? Por quê? Porque qualquer questão que esteja no código, né, significa que a pessoa está fora da conduta da empresa e você pode, a seu critério, dispensar essa pessoa por justa causa, como, por exemplo, um assédio, né? Outra coisa, dar carona ou utilizar o carro da empresa para assuntos particulares, você já pode colocar isso tanto no contrato ou no código de ética. Dar carona, eu falo que ontem aconteceu com um cliente nosso, de uma transportadora, que ele, né, motorista, caminhoneiro, e levava a mulher junto para o trabalho. E, infelizmente, ele bateu o caminhão e a esposa dele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente sério e ela está muito mal na UTI. Então, assim, quem é culpa? Da empresa. Apesar de que está lá no contrato, né, de que ele não pode dar carona e tudo mais, independente de qualquer coisa, a responsabilidade é da empresa. Então, é importante que tenha isso, né, como uma proibição. Outra coisa, usar celular em local de maquinário, né? Também deixar bem claro que é proibido, né? Informações sigilosas, dano moral, assédio, atestado falso, retirar bem da empresa, faltar com qualquer situação de verdade, usar meio de comunicação da empresa para assuntos pessoais. Por que eu falo isso? Porque tem gente que xinga os outros pelo e-mail da empresa. Já aconteceu isso com um cliente meu. Então, assim, cada coisa que acontece, daí a pessoa vem processar a empresa. Então, isso tudo tem que estar no contrato também, apesar de tão óbvio, né? É importante que isso tenha. Outra coisa, uma prática que pode levar à demissão por justa causa, o não uso de EPI, porque isso aí gera uma responsabilidade da pessoa, ou não comparecer a um treinamento sem justo motivo e etc. Mas essas são cláusulas que eu acho que são fundamentais no contrato, tá? Outra coisa que é bem importante é que a pessoa tenha a obrigação de denunciar imediatamente qualquer assédio que ela tenha recebido. Por que isso, gente? Porque a empresa ela não tem como tomar nenhuma atitude se ela não sabe, né? E eu já tive casos de ações contra empresas em que a pessoa ficou 2 anos sendo assediada e depois ela entrou com reclamatório, mas ela nunca foi no RH falar que ela estava sendo assediada. E como a gente tinha essa cláusula, isso fez com que a gente ganhasse a ação. Por quê? Porque, né, existia uma obrigação dessa pessoa avisar.
Então, é muito importante que tenha isso também, e que tenha uma outra cláusula dizendo que é obrigatório que a pessoa avise a empresa qualquer verificação de descumprimento do código, para que todos sejam fiscais, né? Então, se ela viu alguém sendo assediada, que ela avise. Se ela viu sendo alguém tirando alguma coisa da empresa, que ela avise. Se ela viu que tem gente que recebe EVT e não usa, que ela avise. Então, tudo isso é importante que esteja claro que todo mundo tem obrigação de denunciar, tá? Outra coisa que eu acho super legal, assim, que a gente tem que ter hoje no contrato, e que é uma possibilidade da CLT, são os bônus, né? Então, hoje, no lugar de você ficar pagando no salário todo mês aquela coisa absurda, você pode colocar como parte do salário bônus. O que acontece quando você coloca como parte do salário bônus? O bônus, ele não incide sobre verbas trabalhistas e previdenciárias, então não vai incidir INSS, 13º, férias, e tem alguns requisitos que eu vou falar lá para frente para você. Outra cláusula muito legal de você colocar é se a pessoa causou algum prejuízo e ela vai ser descontada do salário. Isso é super importante, infelizmente tem empresa que não põe. Outra que agora que está em voga, que é super importante, que eu falo para as empresas, é a questão do cumprimento das normas sanitárias e de saúde, inclusive vacinação. Então, o cumprimento de usar máscara quando é obrigatório, o cumprimento de se vacinar, né? E assim, a vacinação, gente, por mais que no Brasil não seja obrigatória, você pode fazer com que essa regra seja obrigatória na sua empresa, tá? Então, isso é bem importante colocar. Você tem o direito de obrigar as pessoas a se vacinarem, porque você tem que criar um ambiente seguro para todo mundo, tá? Com cuidados com a contratação de PJ, gente. A gente sabe que isso hoje é muito normal e eu vim aqui trazer para vocês. Olha só como as decisões são diferentes. Ah, desculpa, você pode passar, Lu? Eu estou aqui. O próximo slide, ele pode vir para o próximo já. Aí, olha, gente, como tem decisão diferente com relação a PJ, né? Você vê, você tem ali um TRT, afasta o vínculo empregatício entre bancários, outra construtora é condenada por pejotização, num outro, o microempreendedor não tem o vínculo reconhecido, o médico também não conseguiu, e uma empresa é condenada a obrigar o empregado a virar PJ. Então, veja como tem decisões contrárias, né? Tem decisão que condena a empresa e a empresa tem que pagar todas as verbas trabalhistas e outras não. Por que isso, gente? Lu, pode passar para o próximo. Porque existe a questão, o grande X da questão, que é a subordinação, né? Os juízes, eles avaliam se essa pessoa realmente ela está sujeita ao mando do empregador. Então, quando o empregador manda, quando ela não tem liberdade alguma, existem os requisitos da subordinação e aí a questão da CLT. Existem dois tipos de subordinação, gente. Tem a jurídica ou hierárquica, que é quando a pessoa realmente trabalha sob a sujeição, então faça isso, faça aquilo, e a outra, que é econômica, que significa que essa pessoa só trabalha para você. Então, ela não trabalha para mais ninguém, ela depende economicamente do empregador. Então, são essas duas subordinações que a gente tem que tomar cuidado para não caracterizar, porque senão os contratos PJ que a gente faz caem todos por água abaixo, tá? Lu, pode passar para o próximo. A gente não pode confundir subordinação, tá, com coordenação. Então, a pessoa pode ser coordenada, né, organizada, uma forma de parceria. Não podemos também confundir com uma organização horizontal, quer dizer, uma autonomia entre empresas, a empresa é organizada por departamentos e não há uma hierarquia e os prestadores detêm autonomia para desempenhar as atividades, tá? A para-subordinação é quando o prestador ele não está à espera de ordens, mas ele executa a sua função, como, por exemplo, um representante comercial ou um gestor, que ele é orientado, mas ele não fica esperando ordens, tá? Então, a conclusão que eu trago para vocês é que a subordinação, ela realmente é uma dependência real e limita a autonomia do empregado. Então, a pessoa não pode fazer
nada sem autorização do próprio empregador, né? Então, ele fica muito de mãos atadas, ele não consegue desempenhar o seu serviço sem a orientação do empregador, tá? Lu, pode passar para o próximo slide. O que eu vejo de maiores equívocos aqui na contratação de PJ, gente, é isso, né? Pagar 13º para PJ, vaga para PJ, olha lá, vaga para prestação de serviço PJ. Isso não existe, gente, tá? PJ não tem vaga. PJ tem uma oportunidade de prestação de serviço, ele é um fornecedor, ele não é um empregado, tá? Férias para PJ, recibo de salário para PJ, gente. Isso aqui é um tiro no pé. Então, assim, se por acaso na empresa de vocês fazem, nós temos que rever isso, porque é muito sério e pode dar realmente um problema sério para vocês, tá? Aqui, próxima, Lu, eu fiz para vocês um glossáriozinho, tá? Que é como que você deve falar, né? Quais são as palavras certas quando você contrata um PJ? Então, não existe salário, né? O correto é pagamento de serviços prestados, faturamento. A bonificação, participação em lucros não existe para PJ, tá? O que existe são percentuais sobre metas, e é totalmente diferente, tá? Férias também não existem para PJ, 13º também não existe, tá? Nas férias, o que você pode fazer, que eu acho muito importante e é bem interessante, porque aí descaracteriza a pessoalidade, é que essa pessoa possa colocar outra no seu lugar por 30 dias, tá? Ou suspender o contrato. O 13º também não existe. O que eu sugiro sempre é que esse valor seja diluído em 12 parcelas, tá? FGTS também não existe para prestador de serviço. Lu, pode passar para a próxima. O aviso prévio também não existe, tá, gente? Então, assim, pode até ter uma multa por descumprimento, por antecipação da rescisão do contrato, tá? Mas jamais, né, a palavra aviso prévio, por exemplo. Não existe subordinação no contrato de PJ, tá? Não existem ordens, né? Você pode ocorrer orientações para execução dos serviços, mas jamais você cobrar, você mandar uma advertência, uma suspensão, isso não existe, tá? O que pode é você multar, ter algumas multas no contrato, né, em que houve alguma falta de cumprimento, tá? Lu, a próxima. Horário, jornada de trabalho e hora extra para PJ também não existe, tá? Você pode muito bem estabelecer timesheet. O que significa isso? Essa pessoa vai receber por hora. E ela vai controlar as horas e vai te encaminhar as horas. Mas jamais, né, você... Um pouquinho, gente, não sei o que aconteceu aqui, tá? Então, gente, eu estava falando da contratação aqui dos horários, né? Então, o importante é você colocar timesheet, tá? Então, a pessoa recebe por hora e ela controla. Ali também deve ter o serviço específico que essa pessoa vai fazer, uma contratação de serviços, tá? A vaga também, como eu falei, não existe, tá? Não existe vaga. Oi. Espera só um minutinho, acho que caiu a apresentação. Ah, tá. Obrigada, Dani. Imagina. Pronto. Obrigada, Lu. Obrigada, imagina. Então, gente, então a vaga também não existe para contratação de PJ, tá? Você pode divulgar uma oportunidade de parceria, então um outro nome, tá? Se precisar, pode contar comigo, a gente desenvolve um termo correto, mas não coloca vaga, tá? Eu participo de muito grupo de RH, eu juro, eu fico desesperada quando eu vejo vaga PJ, é coisa mais normal que tem, infelizmente. Até para empresa de recursos humanos, empresa de recrutamento faz isso. Eu fico abismada, porque esse documento a pessoa guarda, isso é uma condenação clara, tá? É uma forma de condenar, assim, a pessoa juntar isso num processo trabalhista e ganhar uma ação. Então, tomar muito cuidado, tá? Empregador e empregado, também jamais usar esse termo, né? Salário, né? E impostos. Os impostos são de responsabilidade do prestador de serviço, tá, gente?
Próxima, Lu, por favor. Gente, aqui tem uma decisão que eu acho linda, maravilhosa. É um processo que é antigo já, mas a gente usa muito nas nossas defesas, né? Que a juíza entendeu, né? Que a pessoa, ela tinha uma boa qualidade de vida, ela era prestadora de serviços, mas ela queria, depois que rescindiu o contrato, os benefícios da CLT. Então, ela colocou aqui, né? Que não pode se querer que o reclamante, né, tenha o melhor dos dois mundos, né? O empregado atua no mundo dos fatos com autonomia e status de empreendedor, obtendo a justa contraprestação, mas alcança na justiça o status de empregado, auferindo mais do que deveria. Então, aqui, a relatora viu muito claramente que existia uma má-fé, né, e que realmente a pessoa tem que escolher se ela quer ser prestador de serviço ou se ela quer CLT, tá? Pois essa apresentação vai ficar para vocês, tá? Bom, aqui com relação à CLT, então, vou passar todas as dicas para vocês. Pode passar, Lu, no próximo slide. A primeira, gente, quando você vai contratar um prestador de serviços, é que você tem que pedir para ele uma proposta, um orçamento da prestação de serviço com todo o escopo que ele vai fazer. Por quê? Porque isso exclui na justiça que eu fui obrigado a ser PJ. Tá? Ele está propondo, então isso já ajuda bastante. Outra coisa, é importante que a relação não se dê com o RH. É importante que dê com a área de compras ou administrativo, para demonstrar que é fornecimento e não recursos humanos, tá? Outra coisa muito importante que, assim, dá total diferença é você pedir para que essa pessoa, né, essa empresa, PJ, esse MEI, né, ele seja assistido também por um advogado. Então, ele está sendo assistido por um advogado. Ele não vai poder dizer, não, eu não sabia, eu fui coitadinho, tá? Chamar outro prestador quando essa pessoa tira férias, né? Esse prestador tira férias, não, você vai tirar férias, mas coloca uma outra pessoa no teu lugar. Por quê? Porque um dos requisitos da CLT é pessoalidade, eu quero aquele funcionário, né? E o prestador de serviços não tem essa pessoalidade. Então, é uma forma de excluir essa dependência, essa questão, né, de pessoalidade. Outra coisa importante é que essa pessoa possa prestar serviços para outras empresas, porque isso exclui a dependência econômica. Isso não é primordial, tá, gente? A gente tem um caso que, inclusive, o juiz ele entendeu que essa pessoa ganhava tão bem que ela escolheu não prestar serviço para outras pessoas, porque ela queria uma vida mais tranquila, mas que ela podia, né? A gente conseguiu provar que outros prestadores prestavam serviços, mas que essa pessoa decidiu, por bem, só prestar para aquele meu cliente. Então, isso não é obrigatório, mas ajuda, tá? E orientar os gestores sobre a questão do glossário, que eu passei para vocês, e também com relação à subordinação. Jamais cobrar horário, né? Você tem que cobrar prestação de serviço, mas jamais horário, tá? Então, só revisando a questão do PJ, tá? Você vai se basear nos requisitos da lei, né, da terceirização, pedir uma proposta de serviços, você pode fazer esse contrato com o dever de homologar a rescisão na justiça civil, que eu vou falar mais para frente com vocês. O contrato não pode ter exclusividade, não pode cobrar horário, pedir uma substituição do prestador quando tira férias, cuidar com o glossário, né, e nos e-mails também, nas conversas do WhatsApp, jamais colocar salário, férias, cuidar com essas palavras, né, e homologar a rescisão do contrato, dando quitação, que eu vou explicar lá para frente para vocês, tá? Sindicato, gente, sindicato eu brinco que cada um é um jeito, né? E hoje existem várias possibilidades de você negociar com o sindicato, inclusive o próprio Ministério do Trabalho, ele tem hoje um órgão de mediação, tá? Na seção de relações do trabalho. Então, aqui, inclusive, eu recebi um informativo, né, que realmente é um novo procedimento. Antes já existia essa mediação, chamavam de mesa redonda. O que é interessante isso? Que geralmente as empresas elas têm medo, nossa, eu fui chamada pelo sindicato. Não, vocês também podem chamar o sindicato lá quando eles estão sendo inconvenientes, quando eles estão cobrando coisas que vocês sabem que não é devido. Então, façam uso disso também, né? Claro que a gente não vai chamar o sindicato quando a gente está errado, mas quando a gente está certo, é bom a gente mostrar o nosso poder e pedir uma mediação
na secretaria. Esses dias eu teve um cliente meu, que foi muito engraçado, a moça ligou para mim e falou assim, Luciana, estou com um problema, porque o sindicato não existe, o sindicato não age, eu não consigo pegar a convenção. Eu falei, pelo amor de Deus, isso, você não tem que reclamar, isso é uma bênção, né? É uma bênção você poder negociar direto com os empregados, sem sindicato. Fique quietinho, deixa assim mesmo. Por acaso, um outro cliente meu estava vinculado ao sindicato que ela queria se vincular e tinha recebido uma notificação. Eu falei, então, olha só, até mandei a notificação para ela, né? Então, assim, gente, se vocês têm, né, uma empresa vinculada a um sindicato inativo, ergam as mãos para o céu, né? Porque sindicato realmente é complicado, né? Eles realmente acham pelo em ovo, eles dificultam muito, salvo raras exceções, tá? Bom, com relação ao TAC, gente, próximo, por gentileza, Lu. Os TACs, né? O que é o TAC? Não sei se vocês todas conhecem, mas o TAC é um termo de ajustamento de conduta. Muitas vezes a empresa é chamada no Ministério Público do Trabalho, né? E é alegado, né, que essa empresa estava descumprindo alguma regra do trabalho, tá? E geralmente, assim, 99%, primeira audiência, o procurador já quer que você assine um termo de ajustamento de conduta. Eu fico louca quando eu vejo empresa que assinou esse termo. Gente, o termo de ajustamento de conduta é uma confissão onde você está admitindo que você está com a conduta desajustada, né? Ela adianta uma sentença condenatória tua. Então, assim, o TAC é como se você tivesse passado por todo um procedimento administrativo e o Ministério Público tivesse percebido que você estava errada, depois o Ministério Público entrado com uma ação civil pública contra você e lá no final ter a prova de que você estava errado. Então, isso demora uns 5 anos para acontecer. E no TAC, você adianta esses 5 anos declarando que realmente você está errado. Benefício nenhum. Então, assim, gente, não assinem TAC. É isso que eu peço para vocês. Não assinem. Se vocês foram orientados a assinar TAC, foram orientados indevidamente, não assinem, porque realmente ele só serve para adiantar uma sentença condenatória contra vocês. Tá, Luciana, mas eu já tenho TAC assinado. O que eu faço? Bom, se você ainda assinou um TAC sem prazo, que tem advogado que não sabe disso, que o TAC tem que ter um prazo, né, para dar garantia jurídica, segurança jurídica, você pode conseguir uma nulidade, tá? Porque tem que haver um prazo nesse TAC, tá? Outra coisa, TACs que proíbem a terceirização, você também pode pedir a nulidade. Por quê? Porque a lei hoje permite a terceirização, tá? Então, são 2 dicas que eu te dou com relação a TACs, tá? Lu, pode passar para a próxima. Essa, para mim, é a melhor dica que eu vou dar para vocês, tá? Então, olha só. Existem formas de você dar quitação integral aos contratos, tá? Sempre. Na área civil, com relação aos PJs e autônomos, antes de você fazer o pagamento final ali do contrato, e quando você estiver fazendo o contrato, você já estabelece que na última parcela da prestação de serviço será homologado judicialmente a quitação entre as partes. E aí você tem a quitação. Então, assim, se você homologa uma quitação na esfera civil, essa pessoa não pode entrar na Justiça do Trabalho depois dizendo que foi prejudicada. Então, é muito importante vocês tomarem esse cuidado, tá? E usarem esse direito que vocês têm. No trabalhista, a mesma coisa. Existe a possibilidade de você homologar um acordo extrajudicial dando quitação integral ao contrato, tá? Então, aqueles casos, principalmente, que você sabe que a pessoa é complicada, que vai dar problema, já negocia com ele ali na rescisão, né, na demissão, algum valor diferenciado da rescisão e homologue da quitação. É a melhor coisa que vocês podem fazer, tá? Bom, prêmios e bônus. A partir de 2017, né, a CLT permite que a gente pague prêmio, né, que são liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, tá? Isso é muito importante, gente, porque o que eu entendo, né? Claro, você não pode diminuir o salário do teu funcionário hoje, mas os próximos aumentos, não faça um aumento simplesmente, você pague como bônus.
crie metas, né? E quando essas pessoas, elas atingirem as metas, eles recebem bônus. A vantagem desse bônus é que realmente não integra verba trabalhista e não integra verba previdenciária. Então, vale muito a pena vocês começarem a implantar os prêmios e os bônus, tá? A gente pode ajudar vocês nessa implantação. Tem que ter, né, uma política de prêmio, política de bônus na empresa, mas não é nada difícil, não é nada do outro mundo, vale muito a pena. Na rescisão, gente, tem muita cliente que chega assim para mim e fala, Lu, eu não tenho dinheiro para pagar essa rescisão, se a pessoa trabalhou anos, eu vou esperar. Gente, vocês sabem qual que é a multa por não pagar a rescisão no dia? A multa é 1 salário. Tem gente que fica 8 meses esperando para pagar a rescisão. Então, ela paga 8 vezes mais a multa que ela deveria pagar se ela fizesse a rescisão hoje. Então, não deixe de fazer rescisão porque você não tem dinheiro para pagar a rescisão, tá? Porque a multa máxima é 1 salário, tá? Outra coisa que eu falo, gente, que as RTs, elas são 70% emocionais, né? 10% elas são justas mesmo, quando a pessoa realmente não recebeu alguma coisa, mas existe muito reclamante profissional, né? Então, na emocional, que 70% é muita coisa, o que que acontece, né? A pessoa realmente sai magoada da empresa e geralmente ela não tem raiva da empresa, ela tem raiva do líder, né? Então, como que a gente faz para tomar um cuidado com relação a isso, né? Primeira coisa que eu falo é a demissão humanizada, tá? Pode passar, Lu. Acho que eu acabei... isso, exatamente. Práticas de demissão humanizada. Então, o que que é importante, né? Antes da demissão, sempre todos os feedbacks, né? Dá 4, 5 feedbacks. Faz uma pesquisa, uma entrevista demissional. Então, a pesquisa a pessoa escreve, né? Mas primeiro faz a entrevista com uma pessoa, um RH, uma pessoa calma, tranquila, não com o seu líder, tá? E aí a pessoa vai assinando a pesquisa junto com a entrevista, tá? Isso é um documento que é importante a gente guardar, porque inclusive se lá ela reportar alguma questão de assédio na entrevista, a gente tem esse documento para reclamar depois para um outro empregado, inclusive para reclamar algum prejuízo que a empresa tem em razão de um assédio contra o outro empregado, tá? Ali é importante que a pessoa avalie as lideranças e verifique se tem liderança tóxica. Eu tenho empresas que eu atendo, assim, que elas têm muitos departamentos, né? Então, tem lá, sei lá, 6 fábricas no Brasil inteiro. É impressionante, a gente sabe exatamente quais são os líderes tóxicos, que é onde tem mais reclamatória. Então, assim, tomem cuidado, porque às vezes a pessoa é ótima, mas ela causa tanto prejuízo com relação ao RH que não vale a pena, gente. Então, assim, percebam isso, né, e comecem a fazer avaliações de liderança também, né, inclusive antes da demissão, obviamente. As empresas hoje têm feito um plano de reinclusão no mercado de trabalho, nem que seja pagar por uma assessoria de reinclusão, tá? Né? Isso é bem importante, porque isso a pessoa se sente valorizada, cuidada, e isso faz toda a diferença, e a pessoa acaba, às vezes, evitando, né, não entrando com reclamatório, tá? Faça uma carta de agradecimento a esse funcionário, tá? Isso também, às vezes, nossa, faz toda a diferença, a pessoa se sente grata, se sente, né, ela realmente acaba nutrindo um carinho pela empresa por causa disso. Uma carta de recomendação para que ela busque outro emprego, porque ela pode ter errado, feito muitas coisas erradas, mas ela deve ter o lado bom. Então, você recomenda o lado bom da pessoa, né? E depois também faz uma reunião sobre dúvidas, esclarecimentos das verbas rescisórias, né? Porque às vezes é uma coisa tão pequena ali que a pessoa acha que está errado, você paga, que evita uma ação gigante com um advogado daqueles vorazes que querem entrar com uma ação para pedir um monte de coisa, tá? A próxima, Lu. Bom, com relação a se defender na reclamatória trabalhista, né? Eu brinco que eu gosto de sair da caixa, né? A gente geralmente, na defesa da reclamatória, a gente conta a história da empresa, porque toda empresa tem uma história linda, né? E quando o empregado entra com ação, ele entra, né, metendo a boca na empresa, dizendo que a empresa é um horror, que a empresa é um lugar horrível de se trabalhar, é um inferno.
E aí você conta uma outra história, porque geralmente, infelizmente, os advogados eles não entram nessa seara, eles só falam, não, foi pago, foi feito. Não, gente, a gente tem que humanizar também. O juiz é uma pessoa, é um ser humano, então ele gosta de histórias, né? Ele gosta de saber com quem ele está lidando. Então, como o advogado do reclamante falou muito mal da gente, a gente tem que se defender também nisso, né? Contando a história da empresa. Com certeza tem gratidão nas redes sociais das empresas de vocês, as pessoas elogiando, gostando, falando que vocês são maravilhosas. Projetos sociais, você tem que contar ali, né? Eu tenho um caso, inclusive, de uma empresa que uma moça entrou dizendo que existia uma questão de discriminação de gênero, né? E, por acaso, tem toda a questão dessa empresa querer contratar o meu escritório por eu ser mulher, né? E isso eu também coloquei, né? Então, assim, mostrar que a empresa tem práticas diferentes daquelas que são colocadas ali é super importante. Muitas vezes, demonstrar que o número de reclamatórios é super pequeno frente ao número dos funcionários e que, então, isso realmente é uma exceção, que deve ter alguma coisa errada, né? Quando você recebe uma reclamatória, muita gente demora para buscar testemunha. E é importante você já ter uma declaração assinada das testemunhas que você vai ouvir. Por quê? Porque às vezes o processo demora muito, gente. A testemunha esquece, a testemunha vai embora, a testemunha fica amiga do reclamante. Então, assim, é importante vocês buscarem as testemunhas e já ter uma declaração para que elas se vinculem àquilo que elas escreveram, tá? É importante também, o juiz adora quando a gente faz um resuminho para ele de tudo, porque geralmente os processos são gigantes, eles não têm tempo, eles querem facilidade, como a gente, né? A gente gosta do negócio entregue ali, fácil na nossa mão, a gente não quer ter que processar muita coisa. Então, a gente faz um resumo, né? Um resumo do que foi pedido, do que a gente alegou e das provas que a gente tem, e muitas vezes o juiz se baseia naquilo que a gente apresenta, porque fica muito mais fácil para ele, né? Então, ele acaba sendo simpático à nossa petição. Outra coisa que eu sugiro são os prepostos profissionais. O que é o preposto profissional? É a pessoa que vai representar a tua empresa lá em juízo. Por quê? Porque um preposto profissional geralmente é um advogado e ele vai saber conduzir muito melhor do que um funcionário teu, que muitas vezes pode ter um carinho pelo reclamante, né, pode se sentir mal, não tem tanta experiência. E sem falar que, às vezes, um funcionário teu pode vir a ser testemunha e você está queimando como preposto. Então, a chance de você se dar bem com um preposto profissional é muito melhor do que com um preposto, com uma pessoa que nunca foi preposta ou que vai pouco na justiça, né? Sem falar muitas vezes também que essa pessoa não tem que ficar estudando uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho dela e no processo, né? E outra última sugestão que eu dou são os cálculos, né? Que você faça cálculos do que está sendo pedido desde o início, para que você se prepare eventualmente para um acordo, né? Para que você não fique rodando com esse processo, porque a gente, não sei se vocês sabem, mas hoje em dia o melhor investimento que existe é uma reclamatória trabalhista, né? Hoje em dia chega quase a 2% ao mês, né, o valor da atualização monetária de uma reclamatória trabalhista. Então, é importante que você cuide disso, que você faça os cálculos e que você tenha noção do quanto é o teu passivo naquela reclamatória, tá? Finalizamos, gente, desculpa aí a correria, né, porque é muita coisa, mas estou super à disposição aqui para perguntas. Muito obrigada, Lu. Vamos começar aqui. Temos algumas mãos levantadas, temos algumas perguntas também. Deixa eu abrir o chat aqui para encontrar as perguntas pela ordem que foram feitas, né? Então, a Vânia Ribeiro perguntou, mesmo o PJ precisa de atestado? Não. Por quê? Porque o PJ, ele não tem controle de jornada. Então, ele tem que prestar serviço, né? Então, ele tem que entregar aquilo que foi contratado. Se ele estiver doente um mês, ele tem que simplesmente colocar outra pessoa no seu lugar e entregar o serviço, tá? Próxima pergunta aqui, da Ana Lima.
Vale transporte, apenas uma sinalização da ficha cadastral é suficiente ou preciso da declaração de vale transporte assinada? Declaração de vale transporte assinada. A Vânia perguntou também, pode usar o valor do vale transporte no uso de combustível? Pode, mas tem que ter um acordo individual, tá? Especificando isso, porque pode dar problema, né? Pode integrar o salário se você dá combustível, tá? No lugar do vale transporte. Então, tem que tomar todo um cuidado ali para caracterizar, né, essa questão do vale do combustível. Mais uma aqui, da Ana Lima. Esse vale transporte pode ser pago em cartão de benefícios flexíveis? Vai dar problema. Porque, assim, a lei fala bem claro que tem que ser o vale transporte, né? Então, você pode pagar o combustível de outra forma, mas não dentro do benefício flexível, tá? Não sugiro. Aliás, esses cartões de benefício flexível, gente, se a gente quiser, a gente pode fazer uma conversa à parte sobre isso, mas é muito complicado. Já tive muitos clientes que tiveram problema com isso, tá? Muitos. Obrigada, Lu. Tem uma da Deise. Lu, como a gente orienta um terceirizado ou um temporário sobre a questão do assédio? Da mesma forma como você vai orientar o teu funcionário, né? Colocar, principalmente no código de ética e conduta, né? Explicar que ele, se ele for assediado, ele tem que avisar a empresa, tanto pela terceirizada quanto pela contratante, né? Tem que avisar. E também, obviamente, né? Se ele assediar, ele também vai ser demitido por justa causa, esteja onde ele estiver, ou na sua empresa ou na empresa contratante, né? Obrigada, Lu. Imagina. Tem uma pergunta aqui da Roberta, ela comentou que precisaria sair, mas acredito que essa pergunta pode ser dúvida de outras pessoas aqui também. Tem um colaborador que não está emocionalmente bem por muitas perdas de parentes. Estou pensando em dispensar, porque ele não tem condições de dirigir, né? A empresa da Roberta é uma empresa de transportes. Fez consulta com um psiquiatra, mas ele não quis dar um laudo de afastamento. Nesse caso, eu acho que seria bom, se ele não tem laudo, né, de INSS, que ele possa se afastar, melhor mesmo é tentar conversar com ele, fazer um acordo, uma rescisão humanizada, fazer uma boa indenização, né? Quando você rescinde sem justa causa, nesse caso, ele vai ter 6 meses de seguro-desemprego, né? Então, Lu, assim, seria uma forma mais adequada. Oi. desculpa, só interrompendo, mas para complementar. A gente já fez tudo, porque isso tem acontecido desde agosto do ano passado. Inclusive, paguei todo o sepultamento da esposa, não cobrei nada dele, foi uma pancada. E sim, pagando tudo que a gente pode dar de suporte. Ele ficou 3 meses sem ter condição emocional de estar trabalhando, de estar conduzindo o veículo, e eu pagando ele parado em casa, tentando, ajudando, dando todo o suporte emocional. A nossa psicóloga também entrando. Só que chega num ponto que a empresa não consegue mais manter isso. Aí, quando ele retornou, ele simplesmente esbarrou o retrovisor do ônibus, quebrando todo o negócio, assustando os passageiros. Então, eu não posso manter. Então, assim, a abordagem... Olha, a abordagem seria realmente eu informar que ele tenha tentar consultar, tentar cuidar da saúde dele e que as portas estariam abertas, ou que realmente o quadro está com excesso de funcionários, PPP, porque só de atestado dele eu tenho 500 aqui, sabe, em 7 anos de empresa. Não, eu acho que você tem que falar a verdade para ele, porque ele sabe, né, da dificuldade dele, né? Mas com bastante cuidado, claro, dando reportes, né, acho que fazendo esses feedbacks todos. E você já pensou em contratar um advogado, já que ele é uma pessoa tão querida por vocês, um advogado para pedir o benefício do INSS?
Ah, já fizemos, mas disseram que o INSS está demorando demais, tá, assim, pode demorar até quase um ano para poder ressarcir, e aí ele fica sem remuneração. Aí eu fico Entendi. com dó também, sabe? Sim, não, mas eu falo para entrar com processo mesmo, né? Não para entrar na via administrativa, né? Ah, sim, não, é realmente aí eu não procurei, não. Mas eu até tô, eles já estão lá me aguardando, porque é justamente uma reunião que eu tenho para conversar com ele, que seria mais Tá. uma tentativa ou realmente já dar o aviso prévio, né? Porque É. vai ficando insustentável. Mas quem sabe daí faz uma homologação na justiça, faz uma indenização para ele, alguma coisa assim, entendeu? Mas homologa na justiça. É uma opção mesmo. É. Não, tá ótimo. Não, perfeito. Obrigada, viu? Nada, boa Beijo. sorte. Obrigada, Beijo. beijo. Obrigada. Tem uma da Priscila aqui. Lu, se o funcionário tem subordinação, funciona usar todos os processos que você citou ou tem a subordinação já configura vínculo e melhor seguir na CLT? Olha, tem que ver caso a caso, mas se ele de fato tem subordinação, é melhor seguir na CLT, tá? Se quiser me dar uma ligada, a gente conversa, você me explica direitinho para ver se tem como excluir essa subordinação, mas se tiver subordinação, é difícil. Tá, é porque complementando aqui também, eu lembro que, porque eu trabalho com comunicação, né? Eles pedem muito para CPJ, pelos descontos e tal, e como eu já tive ameaças anteriores, eu nunca sigo, né, com PJ, é tudo CLT. E existe, né, uma questão que eu lembro que um dos advogados que eu fui consultar, ele me falava que era assim, então se você, por exemplo, tem grupo no WhatsApp da empresa inteira e a pessoa já faz parte, você já está com problema. Se você justamente tem os horários, então se ela entra no horário tal e sai no horário tal e ela precisa cumprir aquele horário, então já não adianta. Então eu estou sempre procurando, mas eu sempre quero no mesmo lugar de que não tem alternativa, né? Mas assim, é caso a caso, porque assim, estar no grupo da empresa não tem problema. Você pode criar um grupo da empresa colocando lá prestadores de serviços e CLTs, entendeu? Funcionário, quer dizer, colocar o nome, né? Ter e-mail da empresa também isso não significa nada. O importante é você fazer um contrato adequado e você não cobrar o horário. Vamos dizer assim, é o mais fundamental. Eu tenho vários clientes da área de comunicação, PJ, que está dando certo. Mas, assim, tem que ter um escopo muito bem, e eles têm liberdade de horário, que a gente sabe que esse pessoal gosta de liberdade de horário também. Hoje em dia passa a ser um diferencial, né? É que eu não consigo trabalhar. Como eu trabalho com uma equipe que trabalha inteira junta, então, sei lá, eu tenho 14 designers, e eles precisam começar a trabalhar no mesmo horário, terminar, então, assim, o horário eu não consigo me livrar, né? Eu não consigo Entendi. falar para ele assim, ó, pega esse projeto e me entrega às 3 da tarde, né? Entendi. Porque eles trabalham Mas, assim, todos você juntos, pode... então se eu tiver um trabalhando começando às 10, outro às 11, outro às 8, isso daí me dá um problemão. Entendi. Mas será que se eles souberem, né, que eles têm que trabalhar juntos, mas não está tão claro, assim, essa questão do horário, quer dizer, porque tem a entrega, né? Eles sabem